Queridos, o capítulo 10 do livro do Apocalipse, ele é um parêntese, ele é um momento em que a narrativa ela é interrompida para que se apresente alguns detalhes. A continuação do toque das trombetas só vai continuar lá depois do capítulo 11, verso 13. E o capítulo 10 e o capítulo 11, ele é muito interessante, porque nos apresentam determinadas coisas como que se fosse uma pausa para nós entendermos e meditarmos naquilo que nós já aprendemos dentro da narrativa do livro. Na semana passada, na quarta-feira passada, nós estávamos estudando o Apocalipse capítulo 9, e o capítulo 9 ele é muito pesado em sua revelação, porque é um capítulo que fala sobre muita destruição, sobre demônios que serão soltos de dentro do poço do abismo, e que vão atormentar as pessoas por um período fixo de 5 meses. Como eu expliquei, com uma doença terrível que não tem cura, mas que também não mata e que atormenta a pessoa por 5 meses. Também no capítulo 9 nós vimos que 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, lá no Oriente Médio, perto do Iraque hoje, eles serão soltos e trarão uma mortandade muito grande ao mundo. Terça parte dos homens tem dia e hora marcada para ser atacado por esse exército de demônios, 200 milhões de demônios. É muito demônio. E haverá uma mortandade muito grande. Agora, dentro do capítulo 10, nós começamos a ver que ele começa com a visão de um anjo descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a sua cabeça. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. A maioria dos estudiosos do livro do Apocalipse concordam, os professores de escatologia bíblica, concordam que esse anjo, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, que participa ativamente dos eventos do livro do Apocalipse, aparecendo nele em várias ocasiões. E determinadas coisas que esse anjo faz mostram e provam que ele não é um anjo comum, que ele não é um dos anjos criados por Deus, que ele é um anjo diferente. Eu não estou dizendo para vocês que Jesus é um anjo. Não, Jesus Cristo nunca foi criado, Jesus Cristo ele é Deus. Do posicionamento de Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo é o Filho de Deus e também é Deus. A palavra anjo aí é apenas mensageiro, aquele que é enviado com uma mensagem. Ângelos no grego. Então, por que eu estou dizendo para vocês que esse anjo, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo? Vamos entender a visão. Primeiro, a sua aparência. Qual é a aparência desse anjo? Ele está envolvido numa nuvem, tem o arco-íris por cima da sua cabeça. Se você voltar lá no capítulo 4, você vai ver que quando foi visto o trono de Deus, o que era que tinha sobre o trono de Deus? Um arco-íris. Isso quer dizer que esse anjo, ele tem a autoridade e representa diretamente o próprio trono de Deus.
Por isso, ele vem trazendo o pacto das promessas, ele vem trazendo o símbolo da fidelidade de Deus às suas promessas, que é, segundo o livro do Apocalipse, o arco-íris, que foi visto sobre o trono de Deus, mesmo quando o trono de Deus passou a ser um trono de juízo. E é uma das coisas que identificam esse anjo. Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 16, também fala da aparência do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, 12 a 16. Apocalipse, deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Na minha Bíblia está escrito assim: voltei-me para ver quem falava, e a voz do que falava comigo, virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. Está escrito assim, não, na sua Bíblia? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Essa é a aparência de Jesus glorificado. Da sua cabeça e cabelos, que eram brancos como a alva lã e como a neve, e os olhos eram como chamas de fogo. Os pés semelhante a bronze polido, como é refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora vamos dar uma olhadinha na aparência do anjo, do capítulo 10, do verso 1. Vi descer do céu um anjo forte, envolto numa coluna, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol. Tem alguma aparência com Jesus? Tem. Glória a Deus. E os seus pés como colunas de fogo, ou como bronze polido. Glória a Deus. A aparência de brasas. Para quem não sabe, brasa acesa. Quando a gente sopra, então abana a brasa, ela fica bem vermelhinha, não fica? Não fica? Pois essa é a aparência que se vê dos pés do Senhor Jesus. Como se fosse brasa viva sendo soprada. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 10. O livro, ele traz na sua mão, olha, tinha em sua mão um livrinho aberto. Capítulo 2, não, verso 2, verso 8 e também o 11, fala sobre isso. Que ele tinha um livro aberto na sua mão. No verso 11 ele diz: tu deves profetizar sobre povos, nações e reis. Isso quer dizer, queridos, que aquele livro, preste atenção, que foi visto na mão do Senhor Jesus Cristo, em figura de cordeiro, o livro selado com 7 selos, que tem todo o conteúdo do Apocalipse, agora está sendo trazido por esse anjo para ser comido pelo apóstolo João. Claro que isso aí tudo é espiritual. Tá certo? João jamais teria condição de comer um pergaminho de verdade, porque ia quebrar os dentes. Mas o livrinho e a visão se trata de símbolos e coisas espirituais. Quem é que está entendendo, queridos? Então esse anjo, queridos, de Apocalipse, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. 3. A sua voz como voz de... O que é que diz a respeito da sua voz? Que ele ruge como se fosse um leão. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Glória a Deus. Vocês começam a ver a interpretação. No verso 6, 10 e 6... diz que ele jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, quem criou o céu e as coisas que nele estão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
nem aos homens e nem aos anjos é permitido fazer juramento. A Bíblia diz: não jureis por coisa alguma. Não jureis pelo céu, porque a casa é o trono de Deus. Não jureis pela terra, porque é o estrado dos vossos pés. A vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, porque é mentira. Amém, irmãos? Mas esse anjo que desce, ele jura. Por que que ele pode jurar? Porque ele é o próprio Deus. Você está entendendo, irmãos? Então a gente pode, se ele fosse um anjo comum, o anjo comum não tem autoridade nem permissão de fazer juramento. Então, nós começamos a identificar esse anjo como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos dar continuidade aqui, o 5. Ele orienta a João o que ele deve escrever. Verso 4. Depois que os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever, e ouvi uma voz que dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevam. Quem é que está ditando no começo o que João deve ou não deve escrever? João escreve as 7 igrejas que estão na Ásia e começou a ditar. Quem era? Jesus. Quem é que está ditando o livro? Quem é que está falando no versículo 4 o que ele deve ou não deve escrever? Vocês começam a entender que esse anjo é o próprio Jesus? Aleluias. Glória a Deus. Diga assim: Jesus vai participar ativamente de tudo que vai acontecer na tribulação. Aleluias. Ativamente. Aí tem mais. Além dele orientar João o que deve e o que não deve escrever, ele ainda diz, no capítulo 11, verso 3: darei poder às minhas testemunhas. Olha só o que está escrito: concederei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco, ou vestidos de cilício. Quem está falando aí é o mesmo anjo. E o anjo está dizendo que ele é quem vai dar poder às testemunhas. E o anjo está dizendo: as testemunhas são minhas. Darei poder às minhas testemunhas. Portanto, ele não é um anjo comum. Quem está falando aí, se apresentando dessa forma, só pode ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Por isso é que é importante estudar, aprender a simbologia. Por quê? Porque fazendo apenas uma leitura por cima, corrida, você tem o entendimento de que é só um anjo que está participando dos eventos do Apocalipse. Mas quando você começa a fazer um estudo comparativo, você descobre que não é um anjo comum e que esse anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ainda continuando, Apocalipse capítulo 3 e 4, 10, 3 e 4, diz assim: e gritou em grande voz, como que ruge um leão. Quem é o leão da tribo de Judá? E depois que gritou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Depois que os 7 trovões emitiram as suas vozes, eu ia escrever. Ou seja, vamos ver como está naquela tradução. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Glória a Deus. João não escreveu o que foi dito pela voz dos 7
trovões. Quem quer saber o que foi que os 7 trovões falaram? Hein? Eu vou revelar agora. Hein? Dá uma olhadinha então aí, Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Dê uma olhadinha aí. Deuteronômio 29, 29. Está aí. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Se ele mandou ficar calado, se ele disse assim, não escreva, não adianta tentar inventar. Glória a Deus. Eu fiz isso só para ver o rostinho de vocês, dizendo assim, pela primeira vez, vamos ver o pastor Barbosa vacilar e inventar alguma coisa. Pronto, é agora que ele vai criar uma heresia. Mas se nem João escreveu, como é que eu vou saber, irmão? O que João ouviu, morreu com ele. Amém? Por quê? Porque não eram coisas reveladas, eram coisas ocultas, e as ocultas pertencem a Deus. E o que é que a gente faz? Respeita. E não tenta inventar. Amém?